Olá, estamos todos bem? Meu nome é Luiz Felipe, estamos reunidos no primeiro ano do curso básico da Federação Espírita do Estado de São Paulo, no ano de 2020. O nosso encontro ocorre de maneira remota em razão da pandemia do Covid-19. Nesse presente momento, nós vamos imaginando a imagem do Mestre Jesus. Ele nos dá as mãos, nos abraça como se fôssemos um só. E ficamos mais tranquilos, harmonizados e serenos. Aptos a expandirmos a nossa concentração para aprender, compreender e colocar em prática os ensinamentos que tiraremos hoje do livro de férias, qual seja Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Serão 3 capítulos objetos de análise. Capítulo Bezerra de Menezes, capítulo A Obra de Ismael e capítulo A Regência e o Segundo Reinado. Vamos lá? Capítulo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes teve um papel fundamental para efetivação, consolidação e colocação em prática do Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Razão pela qual ele encarnou no dia 29 de agosto de 1831, no estado do Ceará. Vejamos só a importância desse século XIX, no qual ocorreu a encarnação de Bezerra de Menezes. O século XIX vai do ano de 1801 ao de 1900. E ele começa marcado pelas consequências advindas da Revolução Francesa, a qual ocorreu no ano de 1789. De acordo com a obra do Mestre Jesus, o século XIX estava realmente prescrito para receber uma série de acontecimentos extraordinários. Entre esses acontecimentos, estava previsto o advento do Consolador Prometido. Mas como assim o advento do Consolador Prometido? Jesus, antes de desencarnar, ele prometeu para todos nós que não estaríamos sozinhos em momento algum, até mesmo porque ele enviaria um Consolador Prometido para todos nós. Assim sendo, mal havia acabado as atrocidades causadas por Napoleão Bonaparte em praticamente toda a Europa, o grupo espiritual do Mestre Jesus já trabalhava para mudar esse cenário triste, para trazer um novo cenário de esperança, consolação e paz. Nesse processo, em uma das reuniões presididas pelo Mestre Jesus, ficou acertado a vinda ao planeta Terra de um dos seus maiores emissários, qual seja Allan Kardec, razão pela qual ele encarnou na França no dia 3 de outubro de 1804. E com qual objetivo Allan Kardec encarnou? Ele encarnou com o objetivo de codificar o Consolador Prometido, ou seja, a doutrina espírita. Mas calma aí. A doutrina espírita é o Consolador Prometido de Jesus? Sim, exatamente. Mas por que isso? Porque a doutrina espírita não vem modificar em nada os ensinamentos do Mestre Jesus. Pelo contrário, ela está sob a coordenação e a direção do Divino Mestre. Ela vem explicar, complementar e também divulgar os ensinamentos do Mestre Jesus. Ele não podia dizer tudo na sua época, nós não tínhamos capacidade de compreensão. Então a doutrina espírita vem justamente para explicar aquilo que não conseguimos entender muitas vezes, complementar os seus ensinamentos e também continuá-los. Mas será que Allan Kardec estava sozinho nessa empreitada? Não, muito pelo contrário. Ele estava sob a supervisão geral do Mestre Jesus, porquanto a doutrina espírita também está sob a coordenação e a direção geral do Divino Mestre. Kardec iria contar com uma série de ajudas do plano espiritual, inclusive de outros espíritos aqui também encarnados, tal qual João Batista Rustain, o qual teve um papel muito importante na divulgação da fé, tal qual Leon Denis,
o qual nós já falamos muitas vezes na sala de aula, cuja questão filosófica continua sendo até hoje de grande importância. Gabriel Delany, grande parte teve na ajuda no setor científico, entre outros, tais quais Camille Flammarion. Estava assim, então, programada a vinda da doutrina espírita para a Terra no século XIX. Esse processo não é tão simples assim, né, pessoal? Dá bastante trabalho e depende de muito amor do Mestre Jesus. E no Brasil, como é que ficou esse processo? No Brasil, sob a supervisão de um dos mentores diretos do Mestre Jesus, qual seja Ismael, o procedimento de divulgação, de chamada de atenção para o Espiritismo, começou com os processos de cura. Mas como assim? Em 1818, já existiam várias questões homeopáticas nos quais os passes magnéticos eram aplicados em procedimentos de cura, sob a supervisão da espiritualidade amiga. Além do mais, no segundo reinado, já existiam alguns grupos estudiosos do assunto, conhecidos como grupos neo-espiritualistas. Antes um pouquinho de tudo isso, no final do primeiro reinado, Ismael faz uma reunião muito importante explicando o assunto. Ele diz que o século XIX estava predestinado a receber acontecimentos realmente importantes, preparatórios para os séculos que viriam. Isso também ocorreria para o século seguinte, qual seja o século XX, de 1901 ao ano de 2000. Porquanto no século XX, acontecimentos bastante cruéis, tais quais a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, viriam. E o século XVIII traria base fundamental de filosofia, de amor e caridade para a sustentação desses acontecimentos do século XX. Então, o século XIX, com a doutrina espírita, iria trazer uma verdadeira renascença filosófica, espiritual, cultural e científica, servindo como linha de divisão entre a geração que estaria para desencarnar e a nova geração, a qual seria pautada na base da justiça e da regeneração. Ismael também explica a circunstância de que a lei dos antigos profetas, no sentido de a Terra acabar no século XX, não seria no sentido literal, não seria no sentido físico, mas sim de mudança de uma geração para outra, de uma geração nova com uma transformação social, política e moral. Além disso, Ismael explica a circunstância no sentido de a origem da doutrina espírita ocorrer na Europa. Porém, a sua transformação, a sua consolidação e divulgação estarem destinadas a ocorrerem no Brasil. Razão, inclusive, pela qual nós já vimos o Mestre Jesus transferiu a árvore do seu evangelho para o nosso querido país. Assim, dentro da pleiade de espíritos elevados de Ismael, Bezerra de Menezes é escolhido para desenvolver um papel fundamental para evitar dispersões, para unificar o processo de instauração da doutrina espírita no Brasil, consolidando o efetivo momento de instalação dela num parâmetro de paz, amor, carinho e esperança, exercendo um papel fundamental nesse sentido. Razão pela qual, como vimos no começo, ele encarnou no dia 29 de agosto de 1831. Podemos ver então nesse capítulo muitos acontecimentos importantes no século XIX. A vinda da doutrina espírita com a encarnação de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, do Brasil ser onde a doutrina espírita seria realmente fundamentada, consolidada e divulgada. Além disso, vimos que o Consolador prometido pelo Mestre Jesus é a própria doutrina espírita, a qual está sob a coordenação e supervisão do Divino Mestre. Interessante tudo isso. Vocês não acham? Fica aqui a recomendação de estudo para quem quiser, do capítulo 1 do livro A Gênese,
e também do livro Uma Carta de Bezerra de Menezes, onde apontamentos sobre essas questões são analisados com maiores detalhes. Em razão do tempo curto, vamos agora à análise do segundo capítulo, qual seja a obra de Ismael. O processo preparatório para a doutrina espírita chegar na Terra ocorria em todos os países, e no Brasil não poderia ser diferente. Razão pela qual, em 1840, sob a supervisão de Ismael, chegam dois médicos humanitaristas, quais sejam Bento Muri e Vicente Martins. Ambos tinham pleno conhecimento do transe mediúnico e também do alcance da aplicação do magnetismo espiritual. Ambos fizeram um trabalho filantrópico, de caridade gigante, sob o mesmo lema da bandeira de Ismael, qual seja Deus, Cristo e caridade. Seguiram eles outras pessoas nos movimentos de início da homeopatia e do espiritismo, através de processos de passes magnéticos de cura. Além disso, em 1848, os fenômenos de Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, não ficaram despercebidos aqui no Brasil e chamaram bastante a atenção, causando uma curiosidade natural nesse sentido. Em 1853, no Rio de Janeiro, alguns grupos já existiam para estudar o assunto. Em 1860, temos as primeiras publicações no Brasil envolvendo o espiritismo. Ocorre que em 1869, Allan Kardec desencarna, apesar de que as coisas estavam indo muito bem para a doutrina nessa época. Houve um movimento natural de tentar substituir a sua liderança, mas esse movimento não teve sucesso. Razão pela qual, em 1873, surge no Brasil a necessidade da criação do grupo Batuíra, o qual recebe diretamente de um dos emissários diretos de Ismael muitas comunicações, muitas orientações, justamente para servir de base de apoio para o restante do movimento de iniciação do espiritismo no Brasil. Esse grupo Batuíra, que surge em 1873, ele sofreu muitos ataques do plano espiritual que não queriam que a doutrina espírita fosse realmente criada aqui no Brasil. Houve um trabalho muito grande dessas falanges do plano espiritual para que não houvesse sucesso nessa empreitada. Razão pela qual o grupo Batuíra durou apenas 3 anos, porque foi instituído nele muita inveja, muitos ciúmes, muita intriga. Sendo criado então em 1876 o grupo Deus, Cristo e Caridade, para seguir esse movimento. Infelizmente, esse grupo também foi contagiado por essas emissões negativas de espíritos que não estavam a fim de que a doutrina espírita vingasse no nosso Brasil. Ele durou pouco tempo e em 1880 foi criada a Sociedade Espírita Fraternidade. Em 1883, Augusto Elias da Silva lançava a publicação O Reformador. Só que Elias da Silva, ele percebeu também a existência de um movimento do plano espiritual para tentar dissuadir novamente a aplicação do espiritismo no Brasil. Razão pela qual Ismael e a pleiade de espíritos do Mestre Jesus convoca para a atuação quem? Justamente Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes nem precisava ser convocado, porque ele já estava pronto, já era sua missão. Ele já sabia o que fazer. Então, Bezerra de Menezes, por volta de 1883, consegue erradicar esses movimentos contraditórios que tinham a intenção de dilapidar, de acabar com o espiritismo no Brasil.
Bezerra de Menezes implementa uma grande revolução nesse sistema, com a sua paz, o seu amor, a sua unificação, a sua humildade, a sua exemplificação. E, consequentemente, a obra de Ismael, nesse sentido, ela se completa com relação à implementação do Espiritismo no Brasil. Muitos servidores dedicados foram sendo formados no estado do Rio de Janeiro para o Espiritismo. Inclusive, houve a possibilidade de formação da FEB, a Federação Espírita Brasileira, para trazer ditames, traçar linhas de conduta para todo o restante do Brasil. Vejam só, então, como foi interessante no Brasil esse processo de formação, de constituição do Espiritismo. Esse processo não foi nem um pouco fácil, ele foi bastante difícil, em razão da interferência da espiritualidade que não queria, uma parte pequena da espiritualidade, que não queria a implementação dessa doutrina consoladora no Brasil. Contudo, diante da obra de Ismael, do esforço de Bezerra de Menezes e, sobretudo, obviamente, da coordenação do Mestre Jesus, esses movimentos contrários eles foram dissipados, houve a efetiva implementação no Brasil do Espiritismo, tanto é que até hoje, e daqui em diante ainda mais, o Brasil tem a sua função de coração do mundo, pátria do Evangelho, de divulgação e exemplificação dessa doutrina amada, a qual representa o Evangelho de Jesus, para não somente nós brasileiros, como igualmente para o restante do mundo. Vejamos então como, mais uma vez, o plano espiritual trabalha em prol do bem, do amor, da divulgação e implementação das leis de Deus, e como o Brasil tem sua função fundamental nesse processo de divulgação do Evangelho de Jesus. Nada é por acaso, novamente, tudo tem um porquê. Em razão do pouco tempo que temos, iremos agora analisar o capítulo Regência e o segundo reinado. Pois bem, ninguém no Brasil esperava que Dom Pedro I fosse embora no dia 7 de abril de 1831. As forças conservadoras da época queriam que Dom Pedro, na verdade, ficasse no Brasil mais longe de alguns assuntos políticos. A ida embora de Dom Pedro causou um grande problema aqui no Brasil. Lembra que nós vimos a respeito da independência, em 1822, a qual o plano espiritual trabalhou para que ela ocorresse da maneira mais pacífica possível? Agora, com a saída de Dom Pedro I, houve uma série de conflitos aqui no Brasil. Conflitos de estados querendo terem uma independência do Brasil, de estados querendo um processo republicano ao invés da monarquia. Contudo, espíritos aqui encarnados sob a orientação do plano espiritual conseguiram criar uma regência, a qual foi do ano de 1831 ao ano de 1840. Durante essa regência, foram feitos esforços enormes pela espiritualidade para conter vários conflitos existentes no Brasil. E graças a toda a estrutura criada pelo plano espiritual, estrutura intelectual e econômica, mantendo os estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais fortes nessa luta, nós conseguimos manter a integridade do Brasil, a sua constituição geográfica, tal qual nós conhecemos até os dias atuais. Em 1840, os liberais conseguem fazer com que Dom Pedro II venha assumir o reinado. Em 1841, ele é coroado. E conforme nós já vimos, o espírito de Dom Pedro tinha uma missão muito importante. Era Longinos, escolhido diretamente pelo Mestre Jesus. E Dom Pedro consegue transformar toda aquela antipatia existente no Brasil, desde a saída de Dom Pedro I. Dom Pedro II consegue transformar toda essa antipatia num movimento de unificação, de transformação. Ele, apesar de ter apenas 15 anos quando foi coroado, ele foi ajudado diretamente pelo plano espiritual na sua missão, na sua tarefa. O Brasil estava então apto a regenerar as suas forças orgânicas dentro de um largo período de paz,
no qual as falanges esclarecidas de Ismael inspiravam o jovem imperador Dom Pedro II e estariam ali criando as bases necessárias do pensamento republicano, ou seja, para o Brasil deixar de ser uma monarquia e passar a ser uma república, envolvendo as ideias de fraternidade, liberdade a caminho das grandes realizações no porvir do nosso Brasil, na função de coração do mundo e pátria do Evangelho. Esses 3 capítulos são muito interessantes, demonstram o advento do Consolador Prometido, da importância de Kardec, de Bezerra de Menezes, de toda a obra de Ismael e também do papel, mais uma vez, fundamental de Dom Pedro II nesse papel de consolidação do Brasil como divulgador do Evangelho do Mestre Jesus. Com essas explicações, nós esperamos que fique um pouco mais fácil de entender esses capítulos e, consequentemente, todo o trabalho do Mestre Jesus envolvendo o nosso querido Brasil nesse livro tão ditoso e querido chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito obrigado a todos e possa o Mestre Jesus nos envolver com muita paz e carinho no restante do nosso encontro e que tenhamos todos uma ótima semana repleta de luz, bênçãos e amor de Deus. Graças a Deus.